Olá, me chamo Natália e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante dentro da genética, que são as mutações cromossômicas. Mas antes de começar a falar, vou falar sobre mudanças que ocorrem nos genes individuais do DNA. As mutações gênicas são alterações que acontecem dentro da estrutura do DNA, o nosso material hereditário da vida. Quando se pensa em mutação, associa-se imediatamente aos aspectos ruins, mas elas também podem trazer benefícios e favorecer a adaptação e evolução de determinadas espécies. As mutações gênicas têm origem de forma espontânea ou induzida. A primeira acontece em todas as células e se desenvolve na falta de qualquer agente. A segunda, por sua vez, refere-se aos fatores físicos ou químicos relacionados com a origem das mutações. Agora, para ficar melhor o entendimento para você entender, eu vou falar sobre o conceito de mutação. Mutação é uma modificação brusca que ocorre na estrutura do material genético, podendo ser transmitida para as suas gerações. Essa alteração leva muitas vezes uma mudança do fenótipo. O fenótipo são as nossas características observáveis, as nossas características visíveis. Na biologia, o conceito de mutação surgiu no século XX, através de observações levantadas pelo biólogo Hugo de Vries. Ao fazer uma avaliação de um determinado grupo de plantas e suas descendências, Vries entendeu que surgiu características novas que antes não eram visíveis em seus antepassados. Assim, ele descobriu que tratava-se de mudanças aleatórias e imprevistas na estrutura genética dessas plantas e possivelmente poderia ser passada para os seus antecedentes. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as classificações dessas mutações. As mutações elas podem ser classificadas de acordo com a linhagem celular, ou seja, em qual célula a alteração acontece. Em organismos pluricelulares, as mutações gênicas são divididas em mutação somática e mutação germinativa. A mutação somática acontece nas células e nos tecidos dos órgãos. Em geral, são mutações que não são transmitidas aos seus descendentes. Um exemplo desse tipo de doença genética é erectromia de íris, que consiste em duas íris de cores distintas ou somente um par dela é de cor diferente do restante. A mutação germinativa, por sua vez, ocorre nas células que originam os gametas, que são os óvulos e os espermatozoides. Podem ser erros que sucedem na replicação do DNA ou agentes mutagênicos, químicos e físicos. A mutação germinativa, diferente da mutação somática, pode ser transmitida para os seus descendentes. Existem dois tipos de principais de mutação quanto à sua extensão. São as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. As mutações gênicas, elas alteram a sequência dos nucleotídeos do DNA. Ocorrem através de adição, substituição ou subtração de um gene. Em relação à adição ou subtração, as mutações gênicas são capazes de alterar o material genético, acrescentando uma ou mais bases do DNA. Quanto à substituição, há uma troca de bases. A base nitrogenada purina, que é a adenina e guanina, é alterada por outra purina ou pirimidina, que é a citosina e timina. Agora, eu vou falar, a Luísa, a minha parceira de trabalho, ela vai falar um pouquinho mais sobre as doenças cromossômicas das mutações. Continuando com o que a Natália estava falando, eu vou falar agora sobre as doenças causadas pelas mutações gênicas. A primeira na qual eu vou falar é a fibrose cística. Ela é uma doença hereditária que ocorre na deficiência das glândulas exócrinas do organismo. Depois, eu vou falar da doença de Huntington, ou da Coreia de Huntington. É uma doença neurodegenerativa que se manifesta geralmente entre 35 e 45 anos. Acontece uma perda gradativa das habilidades intelectuais e motoras. Depois tem o daltonismo, que é uma das anomalias das mais comuns que tem, e tem mais incidência em homens do que em mulheres e consiste na incapacidade de distinguir determinadas cores.
Depois tem a mutação cromossômica, que é conhecida também como aberrações cromossômicas, que são mutações que atingem os cromossomos quanto ao seu número e sua estrutura. Depois eu vou falar das doenças causadas por mutações cromossômicas. A síndrome de Down é uma das principais, porque tem um cromossomo a mais no par de cromossomos 21, chamado de trissomia. Os indivíduos com esse tipo de mutação possuem uma baixa estatura, pálpebras características, boca pequena e atraso mental em diferentes graus. Tem a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Patau, que é a síndrome de Patau consiste na presença de 3 cromossomos no par número 13, e essa é a anomalia que afeta o desenvolvimento do coração, rins, cérebro, face e membros. Agora tem a origem e a causa dessas mutações. Essas mutações têm origens espontâneas e são alguns erros que acontecem durante a implicação do DNA ou da divisão celular. Quando o seu DNA está no processo de duplicação, pode acontecer um erro na formação das fitas e alterar a proteína ou nem chegar a formá-la. E é um erro muito comum de acontecer no número de cromossomos durante a divisão celular. E um dos grandes causadores do surgimento das mutações vem de fatores ambientais. A poluição do ar, exposição a raio-x, exposição à luz ultravioleta, tabagismo, além do corante presente em alguns alimentos, estão entre os principais agentes mutagênicos. E essas mutações também ocorrem devido à hereditariedade, ou seja, ela é passada de pais para filhos. E é isso, muito obrigada e tchau!